E aí, artistas, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque tá difícil viver tranquilo nesse país, né? Mas, enfim, hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo que, ao invés dos vídeos de conteúdo que eu tô sempre fazendo, é meio que um desabafo, mas que no fim também pode acabar ajudando muita gente. Então, eu queria fazer um vídeo mais descontraído, sem roteiro nem nada, né? Mas se não for assim, eu acho que eu nem conseguiria gravar esse vídeo, porque eu não sou especialista nisso, nem nada no assunto. Tudo que eu sei foi que eu pesquisei na internet e o que eu conversei com o médico. Mas é o seguinte, tem alguns dias, menos de uma semana, que eu fui ao psiquiatra porque a minha esposa, a Camila, beijo Camila, veio conversar comigo achando que talvez eu tivesse distúrbio de déficit Vamos de novo. Distúrbio de déficit de atenção. E quando ela falou dos sintomas, eu fiquei tipo, caramba, ela tá lendo os sintomas ou ela tá me descrevendo? Pois é, quase todos os sintomas batiam com as coisas que eu tinha. E aí eu fui pesquisar na internet, eu fiz testes online, mas eu acabei indo mesmo consultar com um psiquiatra, né, para fazer o diagnóstico real e ver como faz para tratar isso daí. E não deu outra, né? O diagnóstico deu positivo e eu realmente tenho o distúrbio de déficit de atenção. Nossa, coitado, ele é distraído, né? Você deve estar pensando. Pois é, eu também não costumava levar muito a sério quando eu ouvia alguém falando eu tenho déficit de atenção. E de fato, as pessoas costumam achar que o DDA é algo que não existe, né? Que nem depressão. Tem gente que acha que depressão é frescura, que é preguiça, né? Mas principalmente o DDA em criança, né? Porque acha que a criança é viajandona e que aquilo ali é normal, coisa de criança, né? Ou que ela é bagunceira e tal, mas diferente, por exemplo, do TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Que as pessoas acham que a criança é bagunceira e em algum momento não aguentam mais e levam ela no médico e acabam descobrindo que ela tem esse transtorno aí e começa a tratar a pessoa desde que ela é criança. Só que o DDA, né, nesse caso, ele é sem a hiperatividade, então acaba passando despercebido na infância e tem gente, igual eu, que vai descobrir só na fase adulta, depois que a sua vida já virou um caos, que foi o meu caso, né? Que eu descobri com 31 anos de idade. E agora eu vejo por que as pessoas achavam que eu era relaxado, que eu era lerdo ou até preguiçoso desde pequeno e porque eu nunca parei num emprego por muito tempo. Aí você deve estar pensando, nossa, a vida da pessoa vira um caos só porque ela não tem atenção plena. É só ela se organizar melhor, né? Sei lá. Aí é que tá. Eu não tô aqui para me vitimizar. Eu tô aqui para falar de um assunto que é sério. Esse distúrbio aí, ele é biológico, ele é cerebral. Ele tem a ver com uma deficiência numa parte do cérebro que chama córtex pré-frontal, que fica aqui na frente. E essa parte ela tá relacionada à organização, a capacidade de demonstrar sentimentos, ao controle de impulsos, entre outras coisas aí. E essa disfunção, ela se dá pela deficiência de um neurotransmissor chamado dopamina. O neurotransmissor ele é basicamente uma substância que, como o nome já diz, faz a transmissão de informações entre os neurônios. Isso aí vai ditar as ações que você vai ter dependendo do neurotransmissor que é emitido. A dopamina, né, que ela é o neurotransmissor responsável por fazer a gente querer fazer as coisas, né, que dá ânimo pra gente, ela não chega nessa parte do meu cérebro. Então, eu nunca vou ficar preocupado com nada. Eu não vou agir quando precisa agir e eu vou postergar ao máximo as coisas, o máximo que eu puder. As coisas que eu tenho para fazer no meu dia a dia, a não ser que o prazo já esteja quase se encerrando, assim, vai foder tudo, você tem que fazer a coisa e daí o cérebro ele libera adrenalina e bastante dopamina e esse excesso de dopamina faz com que chegue um pouco na parte do meu cérebro que tem essa deficiência, então aí que eu vou agir. Então é isso aí que acontece na cabeça de quem tem esse transtorno. Dentre os sintomas que ele causa também tem a incapacidade de terminar tarefas e concluir projetos,
no meio da coisa, ao invés de você se concentrar, o que acontece é justamente o contrário. A atenção ela diminui e aquilo ali fica mais difícil e mais chato de fazer. E aí você acaba procurando outra coisa para fazer. Então acontece que eu fico pulando de coisa em coisa e não concluo muitas dessas coisas. Quando eu consigo terminar, acaba demorando muito mais do que era para demorar. Dentre outras coisas, tem também a ausência de objetivos definidos e de planos para o futuro, desmotivação, sentimento de vazio, falar pouco, bastante coisas aí que vão muito além da falta de atenção. Quem já ouviu contando a minha história aqui, sabe como eu tenho esse histórico de fracasso. Porém, quem me acompanha aqui, seja no YouTube ou no Instagram, já assistiu os meus vídeos, sabe que eu tô sempre falando justamente o contrário disso, porque eu cansei dessa vida aí de fracasso e eu comecei a estudar pra caramba. Eu comecei a estudar onde isso tudo se originava e como dava para resolver essas questões na minha vida. Então eu estudei mudança de paradigmas para quebrar ideias que se fixaram na nossa mente. Eu estudei o poder do hábito, como isso aí pode mudar os nossos comportamentos. Eu estudei o cérebro e a mente do artista para saber como funciona a parte artística do ser humano e como lidar com as frustrações que você pode acabar tendo nessa vida aí, sendo um artista. Tudo isso para resolver esses meus problemas que eu não sabia, não tinha nem ideia que eles tinham origem em uma deficiência no meu cérebro, que tem a parte criativa bem desenvolvida, mas a parte de fazer as coisas nem tanto. E por que eu tô falando isso aqui? Primeiro porque eu queria me abrir com vocês e porque, olha, mais ou menos 5% das pessoas tem esse distúrbio aí. Então talvez, se você se identifica com isso tudo que eu falei, se você vive frustrada por não conseguir realizar as coisas, pode ser que você também tenha esse distúrbio aí e nem saiba. Mas agora se liga só, se as coisas que eu estudei e que eu vivo passando aqui para vocês funcionaram para mim, eu que tenho uma disfunção cerebral, imagine então para você que tem um cérebro saudável. São ensinamentos que conseguiram me deixar mais produtivo, fizeram com que eu não desistisse fácil das coisas, que conseguiram fazer com que eu tivesse a capacidade de concluir projetos, que eu tivesse objetivos definidos e planos para o futuro, tivesse motivação e tivesse sentimento de um sentido e um propósito na vida, mesmo eu tendo um transtorno que causasse exatamente o contrário disso tudo em mim. Então, são ensinamentos muito poderosos, capazes de transformar qualquer um, porque esse é o diferencial que eu escolhi. Ser artista não é só desenhar, não é só pintar, criar, tem muito mais coisa por trás. Tem um ser humano, uma mente por trás disso, e essa mente sofre muitas interferências. Cada indivíduo é de um jeito, não dá para generalizar e ensinar a desenhar de um jeito genérico aí e achar que vai funcionar para todo mundo. Tem gente que vai ter que passar por cima de muito mais coisa para chegar num resultado que vai levar essa pessoa a uma vida de viver fazendo o que ela gosta. E para isso tem várias coisas para serem levadas em consideração. E nos meus ensinamentos aqui, eu considero muita coisa além de simples técnicas de desenho. Então é isso aí, me abri com vocês, desabafei. Eu não vou nem pedir aqui para vocês me seguirem nem nada, fica à vontade aí. Como eu disse, era mais um desabafo. Obrigado por ter me ouvido até aqui, valeu e até mais.